Olá, remidos, como vocês estão? Para você que não me conhece, eu sou o pregador Júnior Vicente e você está no canal Remidos pelo Sangue. Antes de começar o sermão, eu gostaria de pedir a vocês que curtam, deixem seu like, compartilhem, deixem um comentário, porque o YouTube não recomenda canais como esse. Canais como esse que falam da palavra de Deus, que falam do Evangelho, estão sendo tolhidos pelo YouTube. Então só depende de você deixar um like, compartilhar, deixar um comentário, para que o YouTube ele entenda que esse vídeo foi relevante para você. Aí sim ele vai recomendar. Caso contrário, sem chance. Ok? E também gostaria de avisar vocês que vocês vão poder ouvir aí a fundo cachorro latindo, caminhão passando, máquina trabalhando, mas se concentrem só na mensagem. Não importa o que está à volta, nada. Se concentrem na mensagem. E também esse vídeo não será editado. Eu vou colocar ele cru como está gravando aqui, porque o meu computador onde eu edito os vídeos, ele está quebrado, eu não tenho como arrumar agora. Então o vídeo vai do jeitinho que está gravando aqui. Peço perdão se falar alguma palavra errada, alguma coisa. E também é o seguinte, eu vou usar aqui algumas charadas, sei lá como é que posso chamar isso, porque tem palavra que você não pode falar mais no YouTube. Ok? Então vamos lá. Eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar nas pedras guia da Geórgia. Tudo que eu for falar nesse vídeo, eu vou colocar o link na descrição, para você ir lá e pesquisar e ver que não é balela que eu tô falando aqui, que eu não tô falando besteira. Só abrir um pouco a janela aqui que tá calor. Então, eu vou colocar os links aí na descrição, tá? Então, as pedras da Geórgia, hoje elas não existem mais. Elas foram demolidas. Elas são pedras que eram monumentos em granito, né? Feito em granito. E ficavam localizadas no cume do condado de Elbert, é uma cidade lá da Geórgia. É um condado, né? Não é uma cidade, é um condado. O monumento ele ficava a 72 quilômetros de Atlanta, no estado da Geórgia, e eles eram visíveis de uma rodovia que tem lá, chamada Rodovia 77, ou Highway 77. O título desse vídeo é isso mesmo que você leu aí na thumbnail. Você, como eu, não fará parte dos 500 milhões de habitantes. Não fará parte. Você já vai entender o que eu quero falar. Então, o granito lá da região é um dos melhores de todo o mundo. Ele foi feito com um dos melhores granitos que existe no mundo. O clima lá é moderado, a posição geográfica ela é um ponto mais elevado lá do condado, né? E foram essenciais para a construção dessas pedras guia. As pedras guia, elas também conhecidas como Stonehenge americano, né? Elas mediam 19 pés, ou seja, mais de 5 metros. E elas utilizavam dos mais de 26 metros cúbicos de granito. E todas as 6 pedras, né, porque eram formados por 6 pedras. Eu vou deixar o link aí da foto também. Juntas, elas pesavam 119 toneladas. E nas pedras estavam 10 frases, que na verdade são os 10 mandamentos do sabe? Piririporó Cristo. São os 10 mandamentos dele.
E essas pedras foram gravadas em 10 frases e em 8 idiomas: árabe, chinês, espanhol, hebraico, hindi, inglês, russo e Suhaili. Lá no topo dessas pedras estavam gravados lá essas frases e pequenas mensagens em línguas antigas. Era na língua babilônica, no grego clássico, no sânscrito e em hieróglifos egípcios. Por quê? Para que poucas pessoas entendessem o que estava escrito lá. E entre os idiomas escolhidos para as mensagens, foram ignoradas algumas línguas faladas por bilhões de pessoas, como alemão, francês, grego, japonês, italiano e o nosso português. A escolha desses idiomas mostra o que? A preocupação em balancear regiões e religiões para o entendimento das mensagens. Por isso estavam incluídos lá o hebraico, que só 11 milhões de falantes tem no mundo, né? Hoje eu acho que tem um pouco mais. Mas na época que elas foram feitas, essas pedras, eram 11 milhões de falantes de hebraico no mundo. O Suhaili é o principal idioma banto, com 50 milhões de falantes, lá na África Oriental. Mas que não chega nem perto do total de falantes do português, por exemplo, que é a 6ª língua mais falada no mundo, né? São mais de 270 milhões de pessoas que falam o português. Excluído das inscrições também, possivelmente, pela proximidade linguística do português, excluíram também o espanhol, que é uma das 8 escolhidas. A história sobre a construção do local começou lá em 1979, quando um homem bem trajado e bem articulado chamado Sr. Christian, ele procurou pelos escritórios da empresa Elberton, que tem o nome do condado, né? Chama, não sei se existe ainda, Elberton Granite Finishing. E o custo de se construir esse grande monumento aí, ele foi lá perguntar, né, quanto que custa para eu construir esse monumento. Ele deve ter levado um desenho, uma planta, não sei. Aí a empresa foi contratada para realizar essa obra, né? E essa pessoa era misteriosa, ninguém conhecia ele lá, ninguém sabia quem ele era. E aí fizeram um contrato para realizar a obra e colocaram no contrato lá o pseudônimo de R.C. Christian. Aí se especula que as iniciais RC, elas significam a Ordem Rosa Cruz. É uma fraternidade aí que teria suas origens no personagem, um personagem mítico aí do século XIV, chamado Christian Rosenkreutz, chamado também de irmão, frater. O Sr. Christian, ele disse que representava um pequeno grupo de americanos leais que vivem fora da Geórgia, né? Que viviam fora da Geórgia e que desejavam permanecer no anonimato para sempre. Para sempre. Nunca iam saber quem foi que mandou construir essas pedras.
E ele contou aos construtores que os patrocinadores tinham planejado o monumento por anos. Por anos. E que os 10 pontos das pedras guia eram um apelo a todos os povos para preservar a humanidade. E, consequentemente, o planeta. O local escolhido deveria ser remoto e longe dos turistas, das cidades locais, né? Além da fartura de excelente granito, um dos materiais mais usados aí para lápides, né? O que já é estranho. O clima e a localização. O Sr. Christian disse que a escolha também era pessoal. Por quê? Porque a bisavó dele tinha nascido na Geórgia. As pedras guia da Geórgia foram inauguradas em 22 de março de 1980, dia do equinócio da primavera no hemisfério norte. É um dia sagrado para o ocultismo e para as sociedades secretas, como a Skull and Bones. E com a presença de 100 pessoas. A identificação da propriedade do terreno onde se encontram os monumentos de pedra é obscura. Ninguém sabe quem comprou o terreno. Ninguém faz ideia de quem comprou o terreno e no nome de quem está esse terreno, né? Ninguém tem ideia. E no registro de imóveis lá do condado de Elbert, indica que o próprio condado teria comprado o terreno com cerca de 2 hectares, onde estava localizado o monumento. E compraram em 1º de outubro de 79 e custou $5.000. Nos últimos anos, rituais de diversos tipos, de diversos grupos, foram feitos lá nesse local, incluindo casamentos, reuniões de nativos, cristãos, pagãos, entre outros. Pessoas chegavam ao monumento para meditar, visitar, fazer turismo e tentar também decifrá-lo e até depreciá-lo. Em 2008, as pedras foram pichadas com a frase Anum. Pesquise aí o que é NOM. Isso aqui é partir da Anum. Pesquise aí, NOM. E também estava pichado: a elite quer fazer partir 80% da humanidade. E dizia também: não ao governo mundial. E Jesus prevalecerá. A data de inauguração lembra o mesmo número contido no símbolo dessa sociedade Skull and Bones. Lembrar que a data nos Estados Unidos da América, o mês, vem primeiro e depois vem o dia. Então tá lá, 3/22, ou seja, 22 de março. O que é essa Skull and Bones? As 4 pedras exteriores eram orientadas pela migração anual do Sol, pelos equinócios e solstícios. Na coluna do centro havia um furo onde a estrela Polaris podia sempre ser vista, se as condições do tempo permitissem. A estrela Polaris é a estrela mais brilhante da constelação da Ursa Menor e popularmente conhecida como estrela polar, chamada assim por estar muito próximo ao polo celeste norte. A estrela, ela foi escolhida para simbolizar constância e a orientação com as forças da natureza.
Havia também nas pedras da Geórgia um entalhe que fazia uma janela que se alinhava com os solstícios e equinócios, eventos que marcam os inícios das estações. Esta janela fazia com que o sol brilhasse para indicar o meio-dia em uma linha curvada. Além das inscrições de 10 frases, existia uma tábua de instruções cravada no chão, próxima ao monumento. A tábua identificava a estrutura, características astronômicas, patrocinadores, identificados na tábua apenas como um pequeno grupo de americanos que procuram a idade da razão. E as línguas usadas nas pedras guia da Geórgia. O mais intrigante eram os dados de uma cápsula do tempo enterrada sob a tábua, com espaço para preenchimento da data que seria enterrada e quando deveria ser reaberta. O americano tem muito disso, né? Eu até acho legal, eles fazem na cápsula do tempo, por exemplo, na escola. E aí quando as crianças estiverem lá no segundo grau, na faculdade, eles fazem uma festa, uma reunião e desenterram essa cápsula. E aqui foi feita a mesma coisa. A cápsula, né? Não fala nada se desenterrou, o que tinha lá dentro. E a cápsula é assim, ela seria enterrada, ela tinha que ser enterrada conforme uma instrução que tinha na tábua. Ela tinha que ser enterrada a 6 pés abaixo deste ponto. Estava indicado o ponto lá. Então, a cápsula do tempo, o que é? Um recipiente completamente fechado para guardar mensagens, objetos a serem encontrados por gerações futuras, foi aquilo que eu disse. Os críticos do monumento afirmam que as pedras são os 10 mandamentos do que eu acabei de falar. Segundo eles, as pedras foram construídas por sociedades secretas. Pode falar a palavra também. Com o objetivo de implementar a NUM. O ativista político John Connor conclamou a destruição dessas pedras e que o entulho que restasse, né, da demolição lá deveria ser usado em outras obras. Já entre os que defendem as pedras guia da Geórgia está a viúva do ex-Beatle John Lennon, a Yoko Ono. Ela disse que as mensagens inscritas, daqui a pouco eu vou falar as mensagens que estavam escritas lá, são um importante chamado ao pensamento racional. Ou seja, ela achava que o que estava escrito naquelas pedras estava certo fazer, porque é um pensamento racional. Esse povo músico, intelectual, né? Eles acham que eles sabem tudo, né? Que tudo que eles falam tem razão, só eles sabem, ninguém mais sabe, todo mundo é burro. E eles têm umas ideias meio, sei lá, meio, sabe, do bigodinho. Então, a ideia deles é igualzinha dele lá. Agora eu traduzi para vocês os 10 mandamentos que estavam escritos naquela pedra. Aí vocês vão ver o que essa tal dessa Yoko Ono defendia. Ela até hoje deve estar viva, não sei. Ela acha que isso aqui está certo, tem que fazer mesmo. Vamos lá, o primeiro mandamento. O primeiro mandamento diz assim: manter a humanidade em 500 milhões de habitantes, para manter o perpétuo equilíbrio com a natureza. Esse aqui é o título da mensagem. Vocês já vão entender já. Esse é o que mais chamava a atenção dos críticos.
vários defensores de um governo único, eles defendem a redução de pessoas do mundo inteiro e o controle de natalidade. Os mesmos grupos são acusados de fomentar a histeria do aquecimento global, para incluir mais e mais taxas, para concluir o seu objetivo de acabar com a soberania dos países. Este mandamento, além de pedir uma redução de cidadãos que hoje passam dos atuais 7 bilhões e 900 milhões de seres humanos para apenas 500 milhões. E pede que isto seja feito em harmonia com a natureza. Olha como eles são bonzinhos, né? Algumas perguntas ficam no ar. Né? Ficam no ar. Por exemplo, quem serão os escolhidos para ficar no grupo dos 500 milhões? Que na verdade é 1 bilhão. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E também como que a população vai ser diminuída para ficar em harmonia com a natureza. As mesmas pessoas e grupos que pedem um grupo mundial, aliás, um governo único, não são as mesmas pessoas que pedem investimentos e novos impostos para combater o aquecimento. Ou outros mandamentos não são menos aterrorizantes que esse. O segundo mandamento: orientar a reprodução com sabedoria, melhorar a aptidão e a diversidade. Isso aqui nada mais é do que controlar o nascimento das crianças, a reprodução humana. No Japão já tem isso, há muitos anos. Então o governo, ele quer se intrometer nisso também, até nisso. Então vai ser estipulado um número de filhos que você pode ter. Né? E o governo, ele quer se meter na esfera mais íntima das pessoas. E isso vai acontecer. Eles vão controlar o seu dinheiro, quanto você gasta, onde você gasta, como você gasta, com quem você gasta. Por isso que está chegando aí o DEX, é a moeda, o real virtual. O dinheiro físico vai acabar. Por quê? Porque o dinheiro físico não tem como controlar como você gasta. Isso é só a ponta do iceberg do que vem por aí. Ou seja, eles querem controlar a concepção de crianças. Então você não vai poder ter 3, 4, 5, quantos filhos você quiser. Eles vão decidir quantos filhos você pode ter. E lá no mandamento fala, controlar a reprodução de maneira sábia. Significa uso da inteligência e políticas de restrição ao número de filhos. Você já entendeu o que é, né? Que é a lei aí que já aprovaram, né? De eliminar no ventre da mãe, né? O pequeno. Você já sabe o que é. Então essa é a restrição que eles vão usar. Vão usar isso para você ter filhos ou não ter nenhum também. Ou não ter nenhum.
E se você tiver por um acidente, né, a gente sabe os acidentes, você pode ir lá, você vai ter a lei ao seu favor para você resolver não ter mais, né, o pequeno. Então, a maneira sábia que eles entendem, o uso da inteligência de política de restrição de filhos, é um incentivo ao, né, o A.bor, tracinho to, esterilização em massa, ou seja, fazer com que os homens não consigam mais procriar. Muitos alimentos que nós comemos, existem produtos lá para que o homem não tenha mais filhos. É só pesquisar na internet aí. E também, além do claro pedido de reintrodução da eugenia. A eugenia é aperfeiçoamento das condições físicas. O que é isso? Já existe, eu não sei dizer que país que é, um site, você entra e você escolhe as características do filho que você quer. Mas não é você que vai conceber o filho. No caso, a mulher e o homem, né? Não são vocês que vão conceber o filho. Ele vai ser fabricado. Então você pode escolher um filho loiro, com olho azul, com DNA do Brad Pitt, de quem for. É assim que vai funcionar. Eu vou procurar e vou colocar no link também, aí você pesquisa lá. Terceiro mandamento: unir a humanidade com uma só língua. Lá pedia que a criação de um novo idioma, para poder ser seguido por apenas uma religião, uma moda e um povo. E não é de se espantar que o novo prédio construído lá no lugar das Torres Gêmeas, ele fosse renomeado por Freedom Tower, ou Torre da Liberdade. Talvez fazendo uma alusão aqui à Torre de Babel, né? Não sei, talvez fazendo uma alusão à Torre de Babel. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma única religião, que vai ser chamado, né, o ecumenismo. Não vai mais existir católico, cristão, umbandista. Não vai existir mais isso. Vai ser uma religião só, um único Deus, é o Deus que eles vão escolher, não é o Deus da Bíblia. E todos vão falar a mesma língua, vão usar as mesmas roupas, e vão ser um povo só. Então eles já estão introduzindo isso. Já estão introduzindo isso. Quarto mandamento: governar a paixão, a fé, a tradição e todas as coisas com razão temperada. Mas essa é a razão temperada que eles acham que é temperada. É temperada com o tempero deles, né, do sistema. Então, o que significa isso? É dominar a razão das pessoas sob todas as formas abstratas. Então, a paixão é uma coisa abstrata, a fé é uma coisa abstrata. Você não vê a fé, você não toca a paixão, a fé, a tradição. Né? Você não toca isso. Então, eles querem mudar o pensamento das pessoas, dominar a mente das pessoas, controlar a fé. Você vai acreditar, você vai crer no que eles querem, não no que você quiser. Ou seja, resumindo, eles querem tirar Deus do contexto humano. Eles querem eliminar Deus da história. Eles querem eliminar Cristo da história. E isso vai acontecer com pessoas que não
conhecem a palavra. Com certeza, mas vão arrebanhar muitas pessoas. Muitas. Então eles querem controlar a sua fé, a sua tradição, ou seja, a sociedade mundial, ela foi construída sobre pilares judaicos cristãos. O casamento entre homem e mulher, que família é o homem, a mulher e uma criança. E eles querem destruir isso. Eles querem destruir. E nós já estamos vendo aí implantando, né? Essa baboseira de todes, e todas essas, o arco-íris e todas essas coisas aí. É tudo para destruir a tradição judaico-cristã na qual nós fomos criados. Nós somos, o alicerce da sociedade é judaica-cristã. Que existe um único Deus, e que esse único Deus criou todas as coisas. Ele instituiu o casamento, ele instituiu a família, ele criou homem e mulher, né? Ele criou Adão e Eva, ele não criou Adão e Ivo, Eva e Ada. Então eles querem destruir isso, já estão fazendo. E as pessoas de mente mais fraca, que não conhecem a palavra, vão cair que nem patinho nisso daí. O quinto mandamento, que estava escrito nas pedras da Geórgia, é o quinto e o sexto, né? Na verdade, eles são a mesma coisa. Proteger pessoas e nações com leis justas e tribunais justos. Esses mandamentos, eles pediam a proteção de povos e nações em cortes mundiais, com direito a autonomias insignificantes. Para os críticos das pedras, os exemplos dessas proteções e liberdades já ocorrem nos países que foram invadidos para a própria proteção e novos povos que precisam, sem querer, de uma corte mundial para o seu próprio bem. Ou seja, eles querem um único juiz que julgue tudo e todos. Né? Vai ser assim, um juiz que vai decidir aquilo que o sistema quer, e não de acordo com o que aconteceu. Resumindo, é isso. E que já acontece, né? A nossa corte brasileira tem decisão monocrática. Só uma pessoa resolve tudo. Julga tudo, manda prender, manda tudo. Ele manda tudo. E agora aprovaram a lei aí que restringe, né, os mandos e desmandos do STF, mas eu duvido muito que vai funcionar. Mas, enfim, estamos na República das Bananas, né? É o país da Alice. Oitavo mandamento. Sétimo mandamento. Evitar leis mesquinhas e funcionários inúteis. Aparentemente, a burocracia é o que deve ser combatida, né? O que dá a entender aqui. Entretanto, pode significar uma solicitação de um governo único, mundial. E não parece, é isso que eles querem. Para combater os gastos desnecessários de leis, governos e, consequentemente, a emissão de monóxido de carbono. Vou tentar resumir aqui. Leis mesquinhas. São leis que defendam só quem pensa de acordo com eles. Eles não querem leis que defendam todos. E por acaso nós já temos aí, né? Que mais? Eles querem um único... Não vai existir mais presidente, rei,
governador, prefeito, não vai ter mais. Deputados, senadores, não vai existir mais isso. Vai existir um único que vai governar o mundo inteiro. E isso está lá em Apocalipse. Então, eles querem um único governo que mande em tudo, que governe tudo, que evite gastos desnecessários com leis, que ele faça a própria lei dele, desnecessário com governos, não precisa ter governador, deputado, senador, nada. É só ele que manda, não precisa gastar com esse monte de gente. E, consequentemente, a emissão de monóxido de carbono. Já veio aí eu sei que vocês já devem ter visto esse meme, esse vídeo. A grande pensadora carioca, né, que é uma pessoa muito sábia, a Anitta, que disse que o pum da vaca emite monóxido de carbono. E já existem países que os governos de lá cobram uma taxa de monóxido de carbono por cada vaca, boi. Eles cobram um imposto por isso, dos fazendeiros. Parece absurdo, mas não é, é verdade. Isso não é piada, é verdade, infelizmente é verdade. Então eles inventaram isso agora, e nós, a população, vai ser taxada. Eles vão decidir o quanto você pode andar com seu carro, até onde você pode ir com seu carro, porque o seu carro emite monóxido de carbono e você vai pagar a taxa por isso. Meus irmãos, isso aqui é só a ponta do iceberg. É só a ponta do iceberg. Tem muito canal aí que você não vai ouvir nada disso. Nem sei se não vão derrubar esse vídeo de novo, que eu já fiz um e derrubaram. Mas eu vou continuar. 8º mandamento: equilibrar direitos pessoais com deveres sociais. Tá bastante claro isso aqui, né? Só quem tem a mente cauterizada e tá cego que não enxerga o que eles querem dizer com isso aqui. Todos os governos autoritários que definiram como agentes de bem-estar social, né? Eles se denominam agentes do bem-estar, esses tiranos aí. O balanceamento entre os direitos pessoais e deveres sociais indicam que há uma desproporção, né? E logicamente a balança vai pender sempre para o nosso dever com a sociedade. E não espere não que eles admitam que você pague impostos em excesso, que seus direitos pessoais serão aumentados. E o aumento dos deveres sociais significa trabalho. Trabalho forçado, campos de piriri com pintinho amarelinho sem 1, 2, 3 tração, e aumentos de taxas para tornar a sociedade mais justa. Então é assim, na China já existe o tal do crédito social. O que é isso? Você ganha pontuações. Por exemplo, se você atravessa fora da faixa, você é pontuado você é pontuado com menos pontos, vamos dizer assim, né? Então, assim, se você atravessa na faixa direitinho, faz tudo que o governo quer, que o governo manda, você ganha pontuação e aí você pode matricular um filho na escola, pode viajar, pode comprar um carro, comprar uma casa. Mas se você se rebela contra o sistema e faz tudo ao contrário do que eles querem, do que eles mandam, suas pontuações são baixas. E você
é limitado para fazer muitas coisas. É assim que funciona o crédito social. Já foi implantado na China e vai se espalhar pelo mundo inteiro. Então, os deveres sociais são esses. Ou você faz o que o governo quer e manda, ou então você vai ser punido. Por quê? Porque o dinheiro, eles vão poder controlar nosso dinheiro. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Ou não querem entender. A moeda virtual, que já vai ter no Brasil e no mundo inteiro, é para nos controlar. Então, eles vão controlar o seu dinheiro. Se você for um mau cidadão, que é considerado por eles mau cidadão, eles vão lá e simplesmente bloqueiam o seu dinheiro. Você não come, não paga a conta, não faz nada. É assim que vai funcionar. E toda essa gente aí, Lully, o Cabeça de Ovo, o Boles, o prefeito atual, esse mundo podre da política, toda essa gente trabalha para esse sistema. Eles trabalham para esse sistema. Eles trabalham para que tudo isso aconteça. Então, assim, nós vamos ter uma concentração de taxas. É taxa do pum da vaca, é taxa do monóxido de carbono que o seu carro solta, que você solta. É assim que vai ser. Esse sistema, ele quer empobrecer as pessoas. Eles querem que você parta de fome. Eles fazem de tudo para tirar tudo que você tem. Eles tiram seu dinheiro, sua alegria, tiram a sua posição social. Eles tiram tudo de nós. Mas uma coisa eles não podem tirar, é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo que habita dentro de nós. Isso eles não podem tirar. A Bíblia diz, temei, não temei o homem que pode matar a carne, ou seja, que pode te matar, te ferir. Mas temei a Deus, que pode lançar no inferno tanto a alma quanto o corpo. Esse nós devemos temer. O homem, precisa temer ele não. O máximo que ele pode fazer é tirar sua vida. Só isso. Porque, irmãos, nós precisamos nos conscientizar de uma coisa. A nossa morada eterna não é aqui. Existem duas moradas eternas. A cobertura e o subsolo. Só existem essas duas moradas. E quem decide onde vai morar, quem decide onde você vai morar, não é Deus, não é o governo. É você que decide. Não é o governo, não é Deus e não é o diabo, é você que decide. Este mundo está caminhando para um abismo sem fim. E o abismo, ele é tão profundo que só Deus pode te resgatar dele. Só Deus pode resgatar. Tudo o palco já está montado para o único governante do mundo que vai reinar 7 anos, e 3 anos e meio ele vai se passar como a pessoa mais maravilhosa do mundo. Daqui a pouco eu vou entrar no texto que fala dele. Continuando. O 8º mandamento já foi, né? Então, assim, no pensamento deles, as taxas, castigar as pessoas, traz uma sociedade mais justa. Como se eles
soubessem o que é ser justo, né? Nono mandamento: premiar a verdade, a beleza e o amor, buscando harmonia com o infinito. Nossa, é tão bonito isso que eu chego quase a chorar. Eu quase me emociono com essas palavras. A harmonia com o infinito está relacionada com o seu dever com a natureza. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse negócio de aquecimento, piriri pororó global, é tudo balela. É tudo mentira. Tá? Não existe isso. Mesmo que os maiores expoentes da luta pela natureza gastem em média 20 vezes mais de energia elétrica em suas mansões, somos nós, os cidadãos comuns, né? É a ralé para eles. Somos nós que vamos ter que economizar luz, água. Vamos ser sobretaxados para ajudar a combater as mudanças climáticas. Tudo balela, tudo balela. Que deve-se valorizar a verdade. Mas aí eu te pergunto, o que é verdade para você? Eles se acham os donos da verdade. É igual essa tal essa lei da fake news aí. Quem é que vai decidir o que é verdade e o que não é? É o faraó que decide? É o faraó que decide, né? É ele que decide. Não existem várias verdades. Existe uma única verdade. Só uma verdade existe. Deve-se valorizar a beleza. Que beleza? Que beleza se o que eles incutem na cabeça dos jovens é que é bonito andar com a mulher, andar com o sovaco peludo, cabelo colorido, mostrando as partes íntimas para todo mundo. É isso que é beleza? Uma mulher fazer de tudo para parecer um homem e o contrário também. É isso que é beleza para eles? É essa beleza que eles se referem? Eu acho que é. Para mim é essa beleza que eles se referem. Mulheres lindas, você vê mulheres lindas aí se enfeiando para se encaixar num padrão do é isso. É esse o padrão de beleza deles. Ou é a beleza dos padrões da eugenia que levou de milhões de pessoas indefesas? É isso que é a beleza? Eu acho que muitos de vocês não sabem e não estão entendendo o que está acontecendo no mundo. Não sabem o que está acontecendo no mundo. E um conselho, assim, se o conselho fosse bom, fala que não dava, vendia, né? Mas fica a seu critério. Jesus está voltando. E ele está mais próximo do que esteve há 2020 anos atrás. Décimo e último mandamento das pedras guia: não ser um câncer na terra e deixar espaço para a natureza. Esse último mandamento faz um elo com o primeiro. Vocês lembram do primeiro lá? A ideia é que nós, seres humanos, ou seja, todos os seres humanos, não, só os mais pobres, os que não têm a mesma posição social, situação financeira que eles,
Nós somos considerados o câncer da humanidade. Os mais pobres, os cristãos. Então, você entenda aí como câncer, nós que devemos ser da quantidade de pessoas na Terra, para que a natureza tome conta. Ou seja, que nós, a classe média baixa para baixo, está tomando lugar da natureza. Então tem que ser, entendeu? O ser humano, nós somos vistos como um mal a ser passado dessa para melhor, se é que você me entende. É uma mensagem transmitida diariamente para conquistar corações e mentes. Já conquistaram corações e mentes. E existe uma minoria que é usada para que esse plano avance. Existe uma agenda chamada Agenda 2030. Eu vou deixar o link dela na descrição. Está aí, aberto para todo mundo ler. Você vá lá e leia quais são as ideias deles para a humanidade. Que mais? O ser humano visto como um mal, né? O propósito é que aceitemos que devemos ser para que uma pequena elite controle todo o planeta. Numa de pontinho, tá piriri pororó, tá dura global. Que é o que está acontecendo. Né? Os partidos vermelhos estão dominando o mundo. E essa dita tal dura global vai trazer. Depois que você pesquisa essa palavra, o que significa em português. Slayer. Slave. Desculpa, slave. S-L-A-V-E. Vai fazer isso com a humanidade. Para aqueles que sobreviverem. Em nome da harmonia com o planeta. Não é o fato, eu não estou negando aqui o fato de que a natureza deve ser preservada. Eu não estou negando isso. Ela deve ser preservada sim. Mas aí é o ponto de dizer que nós, os mais coitadinhos, vamos dizer assim, estamos ocupando o lugar da natureza. Essa gente aí que defende, vamos proteger o planeta, as girafas na Amazônia, os golfinhos no parque ecológico, né? Essa gente aí, eles são os que mais torturam a natureza. Por exemplo, o Leonardo DiCaprio, esse babaca aí. Ele veio aqui, deu palpite nas eleições do ano de 2019... que esse taxista, esse uberista, esse machista está destruindo a Amazônia. Mas quando tem a reunião dessa elite aí, lá na Suíça, eles vão de quê? De bicicleta? A pé? Ou eles vão correndo? Claro que não, eles vão nos seus jatinhos particulares, que poluem também. Então tudo isso é uma falácia, é um besterol, que tem um monte de gente caindo nessa.
Eles poluem, em média, 20 vezes mais do que nós. E moram em mansões, sabe? E ficam pregando aí, ficam pregando aí pobreza para os outros. É aquele ditado, socialismo para vocês e capitalismo para nós. É esse o pensamento deles. Vamos lá, que mais? São pessoas e grupos que se utilizam dessas falácias aí. E eles chantageiam a sociedade com taxas para realizar uma ditadura global, na qual os verdadeiros defensores do meio ambiente, eles vão se arrepender por ter ajudado aqueles que, na verdade, olha essa gente aí, que se utilizam dessa bandeira para fins egoístas. É só para isso que serve essa bandeira do Salve as Girafas da Amazônia, os golfinhos do Parque Ecológico, os tubarões do Parque do Ibirapuera. É só para isso que serve. É para fins egoístas deles. Gente, pelo amor de Deus, né? Eu tô sendo sarcástico aqui. Um político alemão chamado Walter Rathenau, ele publicou um artigo em 1992 que dizia assim: pelo menos 4 bilhões de comedores inúteis, que sou eu e vocês, na ideia, né, de quem escreveu o livro, ele só pegou esse trecho de um livro, serão até o ano de 2050, por meio de Gs limitadas. Gs é o que está acontecendo lá com a Rússia, né, que não pode falar essa palavra também. Epidemias organizadas. O CVD foi organizado ou desorganizado? O CVD-19. Né, nós sabemos que foi organizado. Então, epidemias organizadas de doenças de ação rápida. O Ebola é um exemplo disso. A pessoa que era contaminada, ela morria em 3 horas. Em 3 horas não tinha o que fazer. Pegou, tchau. Aí falei a palavra, né? Ela era eliminada em 3 horas. E fome. A AG que está acontecendo, seja ela mundial ou não, o que ela gera primeiro? Né? Primeiro gera isso. Com isso, gera doenças. E também, consequentemente, gera o quê? Fome. Então, eles querem 4 bilhões de pessoas através de doença que acaba com a pessoa rápido, fome. É isso. A energia e a água, elas vão ser mantidas em níveis de subsistência. Para nós. Para eles, não. Para nós, que somos considerados a não elite. Começando com as populações brancas da Europa Ocidental e América do Norte. E depois se espalhando para outras raças. As populações do Canadá, Europa Ocidental e Estados Unidos serão mais rapidamente do que em outros continentes, até que a população mundial atinja um nível administrável. Ou seja,
A população de agora, de mais de 7 bilhões de pessoas, não tem como administrar, não tem comida para todo mundo, não tem água para todo mundo. Isso é o que eles falam. É outra balela também, é outra falácia. Tá? É tudo besteira isso aí. Então, tem que reduzir esse tanto aí para 1 bilhão. Para 1 bilhão. Dos quais 500 milhões serão compostos por raças chinesas e japonesas. Tem um porquê disso. E vocês já vão entender. Selecionadas por serem pessoas que foram arregimentadas, ou seja, elas foram educadas, elas foram formadas, foram ordenadas por séculos. E elas estão acostumadas a quê? A obedecer a autoridade sem questionar. Por isso que dos 500 milhões, porque assim, eles querem que tenham só 1 bilhão de seres humanos, dos quais 500 milhões vai ser só da elite. E os outros 500 milhões é não elite. E nesses 500 milhões não elite, eles querem só orientais. Porque eles são acostumados a seguir regras. E eles não discutem, eles não questionam. Por isso que eles querem só isso. Por agora, isso aqui é um trecho que esse Walter Rathenau, tirou de um livro. Ele tirou só esse trecho aqui. Por agora, deverá haver escassez artificial de alimentos, água e cuidados médicos. Artificial o que é? Mentira! É mentiroso, é artificial, não é verdadeiro. Ai, tá acabando a comida, tá acabando a água. É mentira, não tá nada. Eles vão fazer as pessoas acreditarem que está acabando. E por que eles querem fazer isso? Para lembrar as massas, né, a não elite, que a sua própria existência depende da boa vontade do Comitê dos 300. O Comitê dos 300... como é que eu vou explicar para vocês? Hoje, essa elite se reúne na Suíça. É o chamado Fórum Econômico Mundial. Não sei se é uma vez por mês, uma vez por ano que eles se reúnem lá para decidir o rumo da humanidade. Então, é uma cúpula das pessoas que mandam no mundo. Lá eles decidem se você vai viver mais, vai viver menos, se vai partir logo, se vai demorar mais um pouco, se você vai ter o que comer ou não vai. É assim. Então, esse Comitê dos 300, eu imagino que fosse mais ou menos parecido com isso. Só que eu gostaria de dar um aviso para eles e para vocês, que quem decide, que nós dependemos da existência aqui, para existir nesse mundo, nós dependemos de um único ser, que é Deus Todo-Poderoso. É Ele que decide quem vai, quem fica, quem vai ficar mais um pouco, quem vai embora logo. É Ele quem decide. Porque na Bíblia está escrito que, não está escrito lá, o Comitê dos 300 criou céus e a terra e tudo que nele existe. Está escrito, e Deus criou. Tá bom? E esse livro
esse trecho foi tirado de um livro chamado A Hierarquia da Conspiração. É a história desse Comitê dos 300 aí, que foi um cara chamado John Coleman que escreveu. E esse Walter Rathenau tirou esse trecho deste livro. E, meu, bate com o que está acontecendo hoje no mundo. Tudo caminha para este plano aqui. E quando você ouvir a famigerada frase desenvolvimento sustentável, pode substituir por socialismo. É só uma palavrinha bonita para dizer socialismo. Né? O Lullis repete muito, todo mundo que é de esquerda fala muito essas palavrinhas aí. Inclusive a atriz que fez o ET, o extraterrestre lá, como chama a atriz? Marina Silva. Ela fala muito essa palavrinha aí. Então quando você ouvir a palavra desenvolvimento sustentável, pode substituir por socialismo. Para você compreender ao que se destina essa palavra aí. E qual que era o verdadeiro significado da Stonehenge norte-americana, ou das pedras guias? A mensagem dela era muito importante, porque confirma o fato de que existe um grupo elitizado, que é esse grupo aí do Fórum Econômico. Se você não acredita em mim, pesquisa. Klaus Schwab é o chefe desse Fórum Econômico aí. Família Rockefeller, Rothschilds. Pesquisa na internet, você vai ver. É um pequeno grupo utilizado para passar aqueles que não se igualam aos seus status financeiro, social, seu modo de pensar. É esse grupinho aí. Mas é necessário que isso aconteça para que se cumpram as escrituras que tantos rejeitam e zombam. Assim como esse grupo, como essas pessoas aí que são utilizadas, essa massa, pequena massa aí, que é usada para falar todes, essas coisas aí, né? Usar cabelo colorido, pintar o sovaco, usar o sovaco cabeludo, essa gente aí. Todas essas pessoas que zombam da palavra. Então, a palavra está se cumprindo diante dos nossos olhos. Eu costumo falar que a Bíblia, ela está se cumprindo, nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprir em 3D. Só não enxerga quem não quer, quem tem a mente cauterizada pelo inimigo, quem tem os olhos cheios de escamas, não enxerga a verdade, acha que o mundo é uma grande Disneylândia, é o país da Alice das Maravilhas lá, né? Alice no País das Maravilhas. Então só não enxerga quem não quer. E vou falar, irmãos, não adianta fazer campanha na igreja. Vamos fazer campanha para Deus não acabar com o mundo. O mundo que eu falo é esse sistema podre, corrupto, fétido que nós vivemos hoje. É esse o mundo que Deus vai passar a régua. Entendeu? Não adianta fazer oração, orar de madrugada, subir no monte para que nada dessas coisas aconteçam. Perdão. O que Deus escreveu, ninguém consegue apagar. Porque a ponta da caneta de Deus é de diamante. Você não consegue apagar o que ele escreveu.
Porque a palavra tem que se cumprir, não tem o que fazer. A única coisa que nós podemos fazer, obviamente não tem o que fazer para fazer com que Deus mude as profecias dele. Mas o que nós podemos fazer é nos santificarmos, obedecermos a palavra de Deus e andarmos em retidão diante dos olhos santos dele. Deus, ele é tão santo, mas tão santo, a Bíblia diz que ele é 3 vezes santo. Nós não somos nem 0,0001,3 vezes santo. Ele é 3 vezes santo. Ele é tão santo que ele não pode contemplar o mal. Então, para nós sermos salvos do que está por vir aí, o que está por vir, meus irmãos, é tenebroso. E nem todos vão suportar o que está por vir. Só existe uma maneira de você suportar isso, ou do Senhor ter misericórdia da sua alma e te levar embora, antes dessas coisas acontecerem. É entregando a sua vida para Deus, para Jesus. Você reconhecer que ele é o único, suficiente e eterno Salvador da sua vida. Eu não concordo muito com essas coisas que falam na igreja. Ah, você aceita Jesus? Quem somos nós para aceitar Jesus? Um santo, imaculado, viveu aqui na terra como nós, não cometeu um único pecado. Ele veio aqui, pagou pelos nossos pecados, porque nós merecíamos estar pregados naquela cruz. Nós merecíamos sermos xingados, espancados, cuspidos na cara, chicoteados, presos. Nós merecíamos, ele não merecia. Mas ele veio com todo o seu amor, um amor que é incompreensível para mentes limitadas como a nossa. Ele veio aqui, se fez maldito no nosso lugar, se fez culpado no nosso lugar, para que nós não sofrêssemos a ira de Deus que ele sofreu sobre ele. Porque tudo que ele sofreu foi a ira de Deus despejada sobre ele, que era para ser despejada sobre nós. Então a única maneira de escaparmos disso é nos entregando a Deus, nos entregando a Jesus e reconhecendo ele como o único, eterno e suficiente Salvador da nossa vida. Não tem Maria, não tem São Judas, não tem Santo Antônio, não tem nada que possa te livrar disso. É só o Criador, é só ele que pode nos livrar. E ser salvo, né, não significa não sermos perseguidos. A própria palavra diz que nós, que estamos do lado do Senhor, seremos perseguidos, desprezados, seremos motivo de chacota, e até por amor a Cristo. Seremos. E se nós não estivermos firmados na rocha, que é Jesus, firmados na palavra, nós não suportaremos as perseguições, tudo que ainda está para acontecer. Eu quero ler duas passagens de Apocalipse. A primeira é Apocalipse 6, do versículo 1 ao 8. Diz assim: vi quando o cordeiro aqui é Cristo, rompeu um dos 7 selos. E ouvi um dos 4 seres viventes dizer, com voz de trovão, como de trovão, vem. Só que quem está narrando é João. O apóstolo João foi o único dos apóstolos que não foi martirizado, que morreu de morte natural.
Então você vê aí esse monte de palhaçada aí, apóstolo Leonardo Salles, apóstolo Agenor Duque, apóstolo Valdemiro, é tudo balela, a gente não é apóstolo coisa nenhuma. Até porque um dos requisitos para ser apóstolo tinha que ter visto Jesus. Visto. Agora eu te pergunto, essas pessoas viram Jesus frente a frente? Claro que não. É tudo balela. E era Jesus que escolhia. Que escolheu, né, aliás, os apóstolos. Não é um pastor que vem lá, não sei da onde, com um chifre cheio de óleo de motor de caminhão, ungir o cara e falar um monte de baboseira, falando que agora o Senhor te nomeou apóstolo. É tudo besteira. E tem gente que cai nessa balela. Você vai ver essas igrejas, é lotada de gente. Tudo enganado. O meu canal não é monetizado. Eu faço vídeo aqui, tem muito pouca visualização. Por quê? Porque eu falo coisas que as pessoas não querem ouvir. E por que essas igrejas estão lotadas de gente? Porque lá falam o que eles querem ouvir. E aqui eu falo o que precisamos ouvir. Então é assim, eu não fiz o canal com o intuito de ganhar dinheiro, de ganhar placa do YouTube. Eu não tô nem aí para isso. Porque o dia que eu partir, tudo só vai ficar, vai ser queimado aqui. O canal foi feito para alertar as pessoas, para alertar você, abrir os seus olhos para esses cães gulosos, para esses lobos devoradores, que eles pregam mentira, para que você deixe eles mais ricos. Então lá, capítulo 6, versículo 1, João está narrando. Vi quando Jesus, ele teve uma visão aqui, ele foi arrebatado e Deus deu essa visão a ele. Vi quando Jesus rompeu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizer com voz como de trovão, vem. Ou seja, chamou ele, autorizou que ele fosse ver o que queria mostrar para ele. E vi, e eis, um cavalo branco. O branco, gente, representa aqui o quê? Paz, pureza. E eis um cavalo branco. Seu cavaleiro tinha um arco e lhe foi dada uma coroa. E saiu vencendo para vencer. O arco, vocês veem que o arco aqui não fala que tem flecha. Então ele está desarmado. Ele está desarmado. E para ele foi dada uma coroa. Coroa o que é? Autoridade. E ele saiu vencendo para vencer. Esse aqui, muitos teólogos dizem, e eu concordo com eles, que esse cavalo branco é o anticristo. Por quê? Porque ele vem para reinar 7 anos. Só que 3 anos e meio, ele vai reinar aqui como se ele fosse a pessoa mais pura do mundo, mais santo do que Deus. Então ninguém vai desconfiar dele. Então ele vem com autoridade, ele vai dar um jeito no caos que o mundo vai estar, porque para ele ser apresentado, o mundo tem que estar num caos. Porque ele vai dar jeito em tudo. E vai mesmo. Então ele vem com pureza, com uma santidade, né, mentirosa, o que significa o branco aqui. Ele vem para reinar, com autoridade para reinar, e ele vai vencer. O que significa que ele vai vencer? Ele vai arrebatar muitas pessoas para o lado dele, tanto não crentes como crentes. Um exemplo, essas pessoas que frequentam essas sinagogas do inimigo aí. Vão ser arrebatadas por ele, com certeza absoluta. E eu falo isso sem medo de errar. E ele vai vencer também quem? Os crentes. Ele vai ser autorizado a ele passar muitos crentes.
Então esse é o cavalo branco. Depois, e eis um cavalo... Ah, desculpa. Quando rompeu, agora ele vai romper o segundo selo, Jesus. Quando rompeu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, vem. E saiu outro cavalo, sendo ele vermelho. A seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra e fazer com que os homens se uns aos outros. Ele foi dada uma grande espada. O pessoal acha ridículo ficar, mas se eu falar a palavra, vão derrubar o vídeo. Como já censuraram a primeira vez. Então vamos lá. Aí foi mostrado a João um segundo cavalo com seu cavaleiro. E o cavalo e o cavaleiro eram vermelhos. E o que significa isso? O espírito do anticristo já atua no mundo desde que Adão e Eva cometeram pecado. Que fique bem claro isso. O espírito dele já atua, mas ele vai se apresentar em carne e osso. Tá? Então o espírito dele já atua, mas ele vai aparecer em carne e osso. E ele já está no mundo, ele só não foi apresentado ainda, mas ele já existe. O cavalo vermelho significa o quê? É isso que corre nas nossas veias, que eu acho que nem isso pode falar também. Vocês sabem o que é. E a esse cavaleiro foi dado a autoridade, foi dado poder de tirar a paz do mundo. Nós temos paz no mundo? Existe algum lugar que você pode ir falar, nossa, aqui não tem problema de eu ser assaltado, de eu ser passado, não tem perigo de nada, é uma paz plena. Existe? Não existe. Nem no cemitério existe paz, porque tem gente que viola, né, as tumbas lá para roubar dente de ouro, ou vários pertences daqueles que já foram já. Então nem lá tem paz. Tirar a paz da terra e fazer com que os homens se passem uns aos outros. Meus irmãos, é só abrir os olhos, entrar na internet, ler um jornal, tudo isso já está acontecendo, esses cavaleiros já estão cavalgando pelo mundo. Já estão cavalgando pelo mundo. Nós temos aí guerra contra o tráfico de dorgas. Não passa um ao outro, morre um lado, morre o outro. As vezes que nós estamos aí entre Ucrânia, Rússia, Israel, esqueci o nome do outro país, lá na faixa de Gaza. Nós já estamos vivendo isso. Homens passando uns aos outros. Na rua hoje, se você der uma encostada no carro de alguém, o cara é capaz de descer e passar você. Só porque você encostou no carro, não bateu, não amassou, não tirou tinta, nada. Você só deu uma triscada. O cara já desce endemoniado já. Que mais? No céu, vermelho, tirar a paz do mundo, lá. Ele foi lhe dado uma grande espada. Então foi dado para ele uma grande gama de formas de passar a humanidade. Pestes, gés, fome, tudo isso daí. Versículo 6. Quando rompeu o terceiro selo,
Ouvi o terceiro ser vivente dizer: vem. Então vi, e eis um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Esse cavaleiro preto simboliza a fome. A fome. E ouvi como uma voz no meio dos 4 seres viventes dizer: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiquem o azeite e o vinho. Eu vou tentar resumir isso daqui, que é o quê? A escassez de mantimento. E quando isso acontecer, o valor que você fazia, enchia um carrinho de compra, o valor você vai gastar num único pacote de trigo. O vinho e o azeite, vai passar, você não vai ter como comprar. Isso já está acontecendo. O azeite, há uns meses atrás aí, custava 18, 20 reais. Tem azeite por 60 reais. Isso já está acontecendo. E assim, só não enxerga quem não quer. Então esse cavaleiro preto simboliza a fome. É isso que vai acontecer. A pessoa vai trabalhar 31 dias e vai receber o suficiente para comprar um pacote de trigo ou 3 de cevada, que é mais caro que o trigo. Isso aí que a pessoa vai se sustentar. Logicamente aqui é simbólico, mas a gente pode substituir, sei lá, por um pacote de arroz, ou compra um pacote de arroz, ou compra um pacote de feijão, ou compra um tanto de ovos. Não vai dar para comprar os 3. É isso que está falando. Versículo 8. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, seu cavaleiro se chamava M pontinho, O pontinho, R, pintinho amarelinho R, vovó Mafalda T, pintinho, pontinho, 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 E. Aí você traduz aí, mas vocês entenderam o que é, né? E o Hades, ou seja, o inferno seguia com ele. E lhe foi dado poder sobre 1/4 da terra para a espada, pela fome, por pragas e por meio das feras da terra. Irmãos, espada significa pontinho, pontinho, lem, pintinho amarelinho, siá. Eu acho engraçado esse YouTube que assim, você não pode falar, mas fazer você pode. Você pode fazer, cometer, aí você pode, mas falar não. E postar aí fazendo, não tem restrição nenhuma. Mas é a palavra de Deus se cumprindo, dizendo que nós seríamos perseguidos. Então esse cavalo, quando fala amarelo aqui, a tradução perfeita é meio esverdeado, é podre, é uma cor de podridão. Não sei se vocês já viram, já viram um corpo em decomposição? Eu já vi. E ele fica esverdeado. O verde desse cavalo, a cor é essa cor aí. E ele chamava, e o inferno seguia ele. E lhe foi dado poder sobre 1/4 da terra. Eu fiz uma conta aí, não sei se está certa, se você manja bem de matemática, aí você faz a conta aí. 1/4 daria mais ou menos aí, acho que 2 bilhões de pessoas. 2 bilhões. Não sei se é isso.
Então foi dado para esse... Isso aqui, pessoal, não é literal, tá? Esses cavalos, esse cavaleiro, pode ser uma instituição política, financeira, uma religião. Podem ser espíritos, que são espíritos, né? Que vão atuar ou no meio da economia, ou da religião, ou da política, ou de todos. Perdão. Então, ele vai passar esse tanto de gente. Por um acaso, o CVD-19 não aconteceu isso? Não foi esse tanto de gente. Mas a ideia inicial foi para isso, para passar as pessoas, para diminuir. E vai passar através do quê? Da espada, que significa violência, né? Pela fome, por pragas, foi o que aconteceu, e por meio das feras da terra. A escassez vai ser tanto de alimento para nós humanos, como para os animais, com a destruição da natureza, que para mim, é proposital. Tenho certeza disso. E os animais, com um número reduzido de pessoas, eles não vão ter outros animais porque o que eles comem foi destruído, os animais herbívoros não têm o que comer. Então eles vão, né, passar também. E os carnívoros não vão ter os herbívoros para se alimentar. E vocês acham que eles vão se alimentar de quê? É isso que essa palavra está dizendo. E esse dia, meus irmãos, está muito próximo. Vocês não imaginam quanto. Agora, para encerrar, Apocalipse 15. Apocalipse 13, né, do versículo 5 ao 9. Antes de começar, qual a melhor forma de passar pessoas? G, fome, doença e pestes. E violence. É o único jeito de acordo com para estar como é que eles falam aqui? Em forma com a natureza. Não é uma coisa, para palavra assim, deixa eu ver direito. Espera aí que eu já falo já. Mas estar em harmonia com a natureza é uma coisa assim. Eu não lembro. Depois eu... Não vai ficar muito longo o vídeo, que já tá longo, né? Mas é isso. Então, o que quer dizer isso para passar as pessoas de acordo com a harmonia da natureza, uma coisa assim? É que hoje as pessoas vão por essas coisas que eu disse. Fome, peste, violence, né? É por isso. É isso que eles querem dizer lá. Apocalipse 13, e eu prometo encerrar, do 5 ao 9. Foi-lhe dada uma boca para proferir palavras arrogantes e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. É o anti-Machia, o anticristo. Ele vai blasfemar contra Deus, contra os santos de Deus. E ele vai ser autorizado a agir por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Versículo 6. Ele abriu sua boca blasfemando contra Deus para difamar seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu.
foi permitido que lutasse contra os santos. Os santos quem são? São os crentes. Eu, você. Que lutasse contra os santos e os vencesse. Então, Deus não vai livrar aqueles que estão pregando a verdade, falando do evangelho verdadeiro, não pregando essas balelas, mentira aí que esses caras pregam por aí. Deus não vai se livrar da morte ou da prisão. Se tiver que ir, vai. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo e nação. É aquilo que eu falei no começo, ele vai governar todo o mundo. Tribo aqui, nação, é o mundo inteiro. Todos os que habitam sobre a terra a adorarão. A imagem do capiroto. Todos cujos os nomes não foram escritos no livro da vida. Então, essa cúpula política podre vai adorar o capiroto. Essas pessoas aí que são a minoria barulhenta aí, vão adorar o capiroto. Todos aqueles que não se entregaram voluntariamente a Cristo vão adorá-lo e vão receber a marca dele. E quando Cristo vier, e ele não vai vir bonzinho, bonitinho, que nem ele veio no início, não. Ele vai vir para se vingar. Vai vir com fúria, com ira. Porque Deus, Jesus, ele não é os ursinhos carinhosos que muita gente pinta por aí, não. Todos cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro, vão adorar o capiroto. Versículo 9. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Então, meus queridos, se vocês têm a mente descauterizada, não sei nem se existe essa palavra, e as escamas dos olhos de vocês já caiu pelo poder do Santo Espírito de Deus, ouçam essas palavras e guardem no coração de vocês, porque esse dia está próximo. E como a palavra de Deus diz lá em Mateus, a porta é estreita, a porta é Cristo. Mas o caminho que leva à perdição é largo, e muitos são os que passarão por ele. Ou seja, muitas poucas pessoas serão salvas, e muitas caminharão para a perdição. Isso já está escrito. Então eu espero que esta palavra tenha tocado o seu coração. Compartilhe, curta, comente. Porque se você que assiste, que é inscrito no canal, não fizer, o YouTube não vai fazer. Se inscreva, ajude esse canal a ele crescer, para poder avançar para mais pessoas. Eu já disse aqui e vou repetir, eu estou pouco me lixando para a placa do YouTube, para ser monetizado o canal. Eu não fiz o canal com esse intuito, porque eu estou aqui para pregar a verdade. Você não vai ouvir aqui eu dizer que Jesus morreu que Jesus foi crucificado para que você seja rico, milionário. Não foi para isso. Ele se sacrificou no seu lugar para que você fosse salvo. Mas existem condições para partir desse mundo com ele. Não é de graça assim, tô salvo, beleza, vou enfiar o pé na jaca e fazer tudo que me der na telha. Não é assim que funciona. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.